Pronto. Então, só para dar início oficialmente, viu, Larinha? Certo. É Lara Carvalho Oliveira, né? Ela atualmente faz um fellow nos Estados Unidos, lá no Massachusetts General Hospital. Foi residente nossa aqui no Hospital das Clínicas e depois fez um fellow de vascular, de neurologia vascular com a gente também aqui no programa conjunto, né? Que é Santa Casa e Hospital das Clínicas. Então ela foi no ASI esse ano e gentilmente cedeu seu tempo aqui para preparar essa apresentação, né, Lara? Você que achava que não ia precisar mais fazer nenhuma apresentação com a gente, aí eu fico te convocando para esse tipo de atividade assim. Ó. Muito obrigado. Não, mas é ótimo, porque aí a gente aprende mais, né? Porque vai revisando as coisas e preparando a aula, então também é ótimo, assim, que eu puder. Também, assim, partilhar depois do que eu tenho aprendido aqui, porque é a oportunidade que eu tenho aqui de ver, assim, aulas de altíssimo nível. Assim, eu sou Research Fellow aqui, o meu laboratório é focado em stroke outcomes e post-stroke cognitive impairment and dementia. Então, assim, é um laboratório no mundo de laboratórios de AVC, é uma estrutura incrível, só voltada para isso. Então, assim, realmente tem sido incrível, tenho podido aprender bastante. Assim, a gente pode marcar também outras sessões para passar um pouco do que eu tenho aprendido aqui. Mas é isso, eu terminei o Fellow em fevereiro de 2020, eu acho, e eu vim para cá em julho de 2021. E aí o meu programa vai durar 2 anos. E esse ano eu tive a oportunidade de ir para o ISC, assim como ano passado. Assim, a estrutura, o que eles conseguem oferecer assim, de suporte para os fellows em termos acadêmicos é sensacional. Então, o ISC foi no Dallas esse ano. E eu vou dividir com vocês alguns dos highlights, principalmente aqueles que são da sessão principal. Né? Então, a gente teve estudos de trombectomia, a gente teve estudos de small vessel disease, o que foi um pouco de novidade, porque eles não aparecem tanto, assim, nas mídias da vascular. Estudos de manejo pressórico, de tenecteplasia ainda, mais uma vez, de dupla antiagregação plaquetária e fibrilação atrial. E aí vamos começar pelos os que geraram mais emoção, porque provavelmente os que podem mudar alguma conduta, que foi o SELECT-2 e o Angio Aspect. Todos os dois foram apresentados no mesmo dia, na sexta-feira do congresso, assim, um depois do outro, e foram publicados também na mesma hora. E são estudos muito semelhantes, assim, eu recomendo até ler assim um comparando com o outro, porque o desenho, o título, o objetivo são muito semelhantes. E todos dois vieram com a proposta, assim, de realização de que, assim, a gente sabe que a trombectomia é o tratamento de escolha para AVC de oclusão de grandes vasos proximais. E só que, assim, os guidelines atuais ainda excluem uma boa parte dos pacientes. Esses guidelines são baseados no DAWN, no DIFFUSE-3, e acaba que a gente perde um pouco dos pacientes que têm oclusão de grandes vasos proximais. Então, cerca de 20% tem alguma contraindicação que não entrava nos critérios de inclusão desses estudos. E aí, ano passado, no ES do ano passado, que eu fui, o doutor Bruno foi também, a gente até também fez essa apresentação aqui, teve a apresentação desse Rescue Limit, que introduziu um pouco mais desse conceito de realização de trombectomia nesses pacientes que previamente eram excluídos. Então, foi um estudo que avaliou trombectomia em aspectos de 3 a 5, certo? E mostrou que esses pacientes tinham melhor desfecho funcional e tinham maior taxa de qualquer tipo de sangramento, mas não sangramento sintomático intracraniano. E aí a crítica foi que era um aspecto avaliado por meio de ressonância, e aí a gente sabe que na ressonância acaba tendo o aspecto ele pode ser subestimado um pouco, porque a área de WI às vezes não corresponde à área que a gente veria o aspecto na tomografia, mas serviu de estímulo para continuarem pesquisando nessa área. E aí vieram esses dois com objetivos muito parecidos, que é avaliar a eficácia da trombectomia realizada nessa janela de 24 horas, a janela do DOM, só que em pacientes com oclusão de grandes vasos proximais, ou seja, com um core maior do que os previamente publicados. E aí ver se esses pacientes tinham um melhor desfecho funcional ou não. Um desenho muito semelhante dos dois, mas vamos falar primeiro do SELECT-2. Foi prospectivo, foi randomizado, foi internacional e tinha o endpoint cego. E eles incluíram 352 pacientes que tinham oclusão de grandes vasos, fosse M1 ou fosse carótida interna. Os pacientes tinham de 18 a 85 anos, e o ranking pré-mórbido ainda tinha que ser de 0 a 1, né, como é a maioria da contraindicação desses estudos de trombectomia.
E de critério de imagem, o aspects era avaliado pela TC, sem contraste, o aspects deveria ser de 3 a 5, e, além disso, o core isquêmico deveria ser de pelo menos 50 ml, e aí o core seria avaliado pela CT perfusão ou pelo DWI. E o endpoint primário era a melhora na escala de ranking com 90 dias de follow-up. Então, as características de baseline muito semelhantes entre ambos os grupos, estudo randomizado. Eles queriam incluir 560 pacientes, mas pararam o estudo com 178 e 174 em cada grupo. Depois da publicação do Rescue Japan, no ano passado, eles fizeram uma análise de eficácia e viram que já poderiam suspender o estudo. E aí, de interessante, das características de baseline, o NIH em ambos os grupos, o NIH um tanto elevado, de 19, a média do aspects de 4, e o volume do core isquêmico de 81 no grupo da trombectomia e 79 no grupo do tratamento médico. De desfecho primário, que era a melhora na escala de ranking, eles conseguiram demonstrar que havia uma 60% de maior chance dos pacientes atingirem um desfecho funcional melhor se esses pacientes fossem do grupo da trombectomia. Então, NNT de 5, NNT melhor do que um dos primeiros estudos de trombectomia, o Mr. Clean, melhor também do que do Revascat, e um odds ratio de 1,51 com um P significativo. E aí, desse desfecho primário, eles também mostraram que a média do ranking dos pacientes da trombectomia era de 4, enquanto que a média de ranking dos pacientes do tratamento médico era de 5. E aí, assim, rankings elevados ainda, né? Mas são pacientes com core isquêmico grande. E essa diferença de um 5 para um 4 pode mudar de uma desabilidade, ainda que severa, mas pode, assim, prevenir do paciente estar acamado. Então, ainda assim, pode ser, além de ter sido estatisticamente significativo, ainda pode ser clinicamente significativo para os pacientes e familiares. E de desfecho secundário, onde eles avaliaram ranking de 0 a 2, ranking de 0 a 3, eles viram que também teve maior tendência de benefício se o paciente recebesse trombectomia. Então, no ranking de 0 a 2, um aumento, mais ou menos 3 vezes mais chance desse paciente atingir um ranking de 0 a 2, ou 2 vezes mais chance, quando a gente fala de um ranking de 0 a 3, com NNTs de 7 e 5. E a taxa de sangramento sintomático, não houve diferença nos dois grupos, da trombectomia ou do tratamento médico. E essa taxa de sangramento, na verdade, foi bem baixa, né? Em ambos os grupos, na verdade, 0,6%, 1,1% no grupo do tratamento médico. Não houve diferença, também foi muito pequena para poder avaliar isso. Só que eles mostraram também que a taxa de uma piora neurológica precoce foi mais frequente no grupo da trombectomia do que no grupo do tratamento médico. E fizeram uma análise pós-hoc somente nesses pacientes da trombectomia e viram que os pacientes que tinham essa piora neurológica em 24 horas tinham maior tendência a ter desfechos funcionais piores, né? Então, uma análise pós-hoc secundária, né? E no grupo da trombectomia, obviamente, tiveram alguns casos de complicações de procedimento, podem ser esperadas, e na análise que eles fizeram também dos pacientes que tiveram e que não tiveram complicações de procedimento, não houve diferença nos desfechos funcionais. Análise de subgrupo. O Select2 fez muita análise de subgrupo, tem muitas bem interessantes, então fizeram por idade, por NIH, por tamanho de core, até por tamanho de mismatch. Então, assim, a gente vê que idade, ali na segunda linha, idade menor ou maior que 70, todos em favor do grupo da trombectomia, NIH também maior ou menor que 20 em favor da trombectomia. E aí vale ressaltar que mesmo nos pacientes onde eles restringiram a análise para um core isquêmico maior do que 100, ou até mesmo maior do que 150, houve favorecimento para o grupo da trombectomia. E eles levantaram também esses subgrupos A e B, onde no subgrupo A, eles excluíram os pacientes do DIFUS 3, onde a gente já sabe que a trombectomia é benéfica, né? Então, basicamente, core isquêmico até 70. E no subgrupo B, eles incluíram pacientes com aspects menor do que 6, e um core isquêmico maior do que 70. Então, tudo levando a crer que realmente a trombectomia é benéfica nesses casos de um core isquêmico maior. Eles fizeram, assim, em cima desses subgrupos aí também tem análise de eu não sei, eu acho que não dá para ver meu mouse, né? Mas tem as análises de mismatch, e mesmo nos pacientes com bom mismatch ou com um mismatch ruim, também houve favor para realização, em favor da realização da trombectomia.
Então, a trombectomia mecânica, de fato, melhorou os desfechos funcionais em pacientes com grande core isquêmico, né, e as maiores chances de ter uma independência funcional, sem aumentar a taxa de sangramento intracraniano. E o outro, que já que são muito semelhantes, acho que vale a gente falar logo e discutir no final esses dois, já que são bem parecidos, o objetivo foi muito semelhante. A diferença é que esse Angel Aspect foi exclusivamente chinês, multicêntrico mais da China, oclusão também de M1, de carótida interna. Os pacientes tinham de 18 a 80 anos, o NIH de 6 a 30. E o ranking pré-mórbido também deveria ser de 0 a 1. E aí a avaliação de imagem para inclusão eram aspects de 3 a 5, ou, se fosse um aspect inferior, o core isquêmico deveria ser entre 70 e 100 ml. Desfecho primário semelhante e de segurança também. E aí eles incluíram 230 pacientes no grupo da trombectomia, 225 no grupo do tratamento médico, e 219 e 222 na análise por protocolo. Características de baseline. Vale apontar que a média de aspects nos dois grupos foi de 3. A média de infarto foi de 60 no grupo da trombectomia e 63 no grupo do tratamento médico. Menos que 30% dos pacientes nos dois grupos receberam trombólise intravenosa. E no grupo da trombectomia, a maioria, mais que 60%, quase 65%, receberam trombectomia além das 6 horas, entre 6 e 24 horas. De desfecho primário, também uma maior tendência de obter um melhor resultado de ranking aos 90 dias, com um odds ratio de 1,37, um peso significativo. E a média do ranking de ambos os grupos foi de 4, mas no grupo da trombectomia a janela é um pouco maior, do 2 ao 5, enquanto que no grupo de tratamento médico, do 3 ao 5. De desfecho de segurança, não houve diferença na taxa de sangramento sintomático, assim como o outro estudo, mas houve uma maior tendência de haver qualquer tipo de sangramento intracraniano no grupo da trombectomia. Só que isso não repercutiu nas taxas de morte, nem de necessidade de craniectomia descompressiva. Desfecho secundário, que foi ranking de 0 a 2, semelhante ao outro, ranking de 0 a 3, também todos em favor do grupo da trombectomia, além de melhora de NIH e recanalização arterial. Análise de subgrupo também, maioria, quase todas, em favor da realização da trombectomia. Então, esse, assim, um pouquinho diferente do outro, inclui aspectos ainda menores, inclui aspectos de 0 a 2. No entanto, um pequeno percentual dos pacientes recebeu trombólise, isso acaba prejudicando o grupo do tratamento médico, onde o único tratamento possível seria a trombólise. Além disso, na China, a uroquinase é uma opção de trombolítico, ainda que foi ofertada em pequena quantidade para os dois pacientes. Então, conclusão semelhante de ambos aqui, a trombectomia, de fato, melhora os desfechos funcionais em pacientes com core isquêmico maior. E tiveram algumas outras apresentações ainda nesse tema da trombectomia, antes da gente mudar de tema, que, assim, antigamente a trombectomia é contraindicada, né, para esses casos de... Ainda é, na verdade, pelos guidelines, mas as pessoas têm mudado, casos de score isquêmico maior, e aí leva a gente a pensar assim, será se em breve a trombectomia também vai passar a ser indicada para outros casos onde atualmente a gente não recomenda, no caso, além das 24 horas, ou os pacientes com ranking pré-mórbido maior do que 1, isso ainda me incomoda um pouco, porque até fizeram um questionário lá no congresso e acho que 90% da audiência trombectomizaria uma paciente de 88 anos com um ranking de 2, ou um ranking de 3, ou oclusões mais distais. Então, o mesmo autor do SELECT, ele publicou isso em janeiro, mas claro que é uma análise só observacional, mas mostrou o benefício da realização da trombectomia na janela tardia, na janela além das 24 horas. E tem um outro grupo que está pesquisando a trombectomia, mas ainda é tudo observacional, em pacientes com desabilidade prévia. E eles mostraram que tem maior chance desses pacientes retornarem ao nível funcional basal, se realizar a trombectomia. E M2 e M3 também tem estudo correndo, talvez, eu não, acho que no europeu esse ano ainda não, mas o Distals, talvez ano que vem a gente tenha alguns resultados mais esclarecedores. Eu acho que, assim, as pessoas vão ficando boas de fazer trombectomia, é um procedimento, né, tem toda a curva de aprendizado, os devices estão ficando melhores, e, assim, essa notícia de poder realizar agora em cores isquêmicos maiores, eu acho que a gente vai poder ofertar o tratamento para mais gente.
Lara, bom, você que diz quando é que você quer ir interrompendo para a gente abrir discussão, viu? Tá. Eu não sei como é que você organizou efetivamente assim, mas a gente chegou a discutir um pouco desses dados na semana passada, mas é bom ter o seu depoimento assim de qual foi a sua impressão da repercussão lá no dia do Congresso, assim. As pessoas ficaram convencidas do resultado. E outra coisa também se você ainda percebe algum subgrupo específico de pacientes onde a gente não deva fazer trombectomia, porque baseado nesse estudo, quer dizer, você pega core isquêmico de acima de 150 e ainda tem benefício, quer dizer, E qual sem seria mismatch, né? sem mismatch, quer dizer, qual seria o paciente assim que não se beneficiaria da trombectomia mecânica nesse cenário, né? O que comentaram muito lá foi que, assim, realmente pode mudar nossa conduta atualmente e que talvez a gente não saiba estimar o que de fato está morto. Quando a gente olha ali, a gente vê aquele aspecto baixo, mas será que aquilo tudo ali está, tipo, 100% morto? Deve ter muito edema, claro que tem outras lesões, mas essa ideia de só oferecer tratamento para quando a gente tem penumbra, talvez não seja só isso, talvez ainda tenha um pouco daquele tecido que a gente imagina estar morto, que não está 100% morto, que a gente consegue salvar. Então, acho que a partir disso vão surgir novas tendências para ofertar tratamento para outros casos, onde a gente imaginava que não teria indicação. Ou talvez seja também um fenômeno, Lara, de você reduzir o edema, né? É, Falaram é muito também possível do que edema. você, né? É possível que você realmente a gente consiga o contrário do que a gente veja o tecido que já morreu, mas se esse tecido não for reperfundido, ele vai inchar mais, né? Que é uma coisa meio contraintuitiva, né? Na minha cabeça deveria inchar menos, né? Se você não reperfundir, menos transformação hemorrágica, talvez, mas os dados parecem caminhar na direção contrária, né? Se você reperfunde bem cedo, você evita a cascata do edema, etc., e lava, talvez, né? Aqueles marcadores inflamatórios que iriam causar o edema. E, como sempre, a fisiopatologia, a gente estuda melhor depois, né? Depois que a gente tem o resultado, você pode criar uma historinha bem convincente, assim, que para justificar o benefício que você viu no ensaio clínico, né? Massa. Alguma pergunta, gente, desse resultado especificamente? Então, aqui parece que vai realmente ampliar. Acho que na próxima, só para vocês terem uma ideia, a gente já mudou o guideline do UpToDate. Assim, é um guideline baseado nos autores só do UpToDate, né? Então, mas aí tem um corpo editorial, tal, que a gente opina, vota, e a gente já mudou para incluir esses pacientes com core grande. E muito provavelmente os próximos guidelines europeus, americanos e brasileiros vão caminhar nessa direção aí. Mas manda ver, cara. Manda ver, Larinha. Tá, o próximo tema foi Small Vessel Disease. Nosso laboratório, particularmente, ficou empolgado de ver esse tema, que é um dos temas, um dos principais focos de pesquisa aqui, sendo abordado na sessão principal. É do grupo do UK, de Edinburgh, da Joanna Wardlaw. Eles apresentaram dois trabalhos desse projeto de pesquisa, um focando nos desfechos funcionais, o outro nos desfechos cognitivos. E o LAC2 é para acessar a segurança e eficácia do cilostazol e do nitrato de isosorbida, e medicações conhecidas da cardiologia, na prevenção de AVC lacunar e progressão da doença de pequenos vasos. Então, toda a proposta por detrás do conceito desse estudo é que a gente sabe que o desfechos cognitivos ruins pós-AVC são uma complicação, principalmente de AVCs lacunares. Eles trazem um peso muito grande para os pacientes e para as famílias. A gente geralmente não avalia, a maioria dos estudantes avalia ranking com 90 dias, é desfecho funcional que a gente foca. Então, os desfechos cognitivos, eles acabam ficando para nível ambulatorial. E eles geram essa síndrome chamada PSCID, que é Postural Cognitive Impairment and Dementia, que ainda é pouco estudada, pouco publicada sobre, a gente não sabe muita coisa, tanto que esses AVCs, por doença de pequenos vasos, AVCs lacunares, são muito frequentes, e a gente ainda trata da mesma maneira dos outros, de um grande vaso, por exemplo, a profilaxia, antiplaquetária e estatina.
E doença de pequenos vasos pode estar associada em até quase 50% dos casos de demência, e acredita-se que a fisiopatologia seja esse dano da barreira hematocefálica, disfunção endotelial. E, além disso, o paciente tem um AVC, teve um AVC grande, um NIH maior que 10, pode antecipar o início da demência em 25 anos. Então, isso assim, é bem significativo. Se for um AVC pequeno, de um NIH até 4, antecipa em até 4 anos. Se for um TIA só, um transitório, antecipa em 2 anos. Então, assim, é significativo o peso que esse malversed disease, que o infarto lacunar pode trazer para os pacientes. E aí, então, por isso eles desenvolveram esse estudo para avaliar a eficácia de 2 medicações que podem atuar nessa fisiopatologia, aí principalmente da disfunção endotelial. Então, foi um estudo randomizado, com o endpoint cego. Foi um fase 2B, já preparatório para uma fase 3, para acessar a segurança e viabilidade dessas medicações. Foram 400 pacientes lá no UK, acompanharam esses pacientes por 1 ano, e além dos desfechos funcionais, eles avaliaram também o MoCA, para cognição. O TICS também é um questionário de cognição, que é Telephone Interview for Cognitive Status. Ele é feito por telefone, então é muito simples, a gente até usa ele em algumas pesquisas nossas. Já foi demonstrado viabilidade para detecção de desfecho cognitivo leve ou demência. E os pacientes tinham que ter pelo menos 30 anos, um ranking menor que 3, e a síndrome tinha que ser lacunar. E se infarto tinha que ser visto pela TC ou ressonância, e não poderia ter outra causa, fosse stroke mimics ou outra causa na imagem que justificasse ou confundisse os sintomas. E fizeram ajustes para minimizar viés de seleção, então por idade, sexo, por ranking, por pressão, por status de tabagismo, o tempo do AVC e anos de educação, porque alguns desses fatores podem estar associados ao desenvolvimento de demência, né, de desfechos cognitivos ruins pós-AVC. E aí, quais foram as intervenções? Foram 4 grupos. Então, um grupo recebeu só nitrato de isosorbida, 25 mg 2 vezes ao dia. Outro grupo recebeu só cilostazol, 100 mg 2 vezes ao dia. Outro grupo recebeu as duas e outro grupo não recebeu nenhuma. Lembrando que isso era associado ao melhor tratamento médico que o paciente poderia receber na profilaxia do AVC. Então, eles recrutaram 363 pacientes, a média de idade de 64, com 31% de mulheres. Foi um estudo exclusivamente do UK, então limita um pouco na questão étnica. E eles queriam mostrar viabilidade. Então, eles queriam ter pelo menos 95% de retenção dos pacientes, conseguiram, reteram quase 100%, só perderam 5 pacientes. E queriam que pelo menos 75% dos pacientes estivessem tomando pelo menos metade da droga alocada. E também conseguiram 85% dos pacientes estavam tomando. E segurança também mostrou segurança das drogas. 4 pacientes morreram, tiveram 4 episódios de sangramentos fora do cérebro, sem taxas altas de quedas ou tontura e só sintomas leves, como dor de cabeça. O desfecho de ranking, onde eles quiseram avaliar a dependência aos 12 meses pós-AVC, conseguiram demonstrar que nos pacientes que tomaram as 2 medicações, que tomaram nitrato de isosorbida e cilostazol, tiveram uma maior tendência de serem independentes 1 ano pós-AVC, com um peso significativo. Eles também avaliaram desfechos compostos, onde incluía recorrência de AVC, infarto do miocárdio, dano cognitivo, um ranking maior que 2 e morte. E no composto desses efeitos, também em favor do grupo que tomou as 2 medicações, com um peso significativo. Mas também o grupo que tomou só nitrato, o grupo que tomou só cilostazol, a gente vê também uma maior tendência a melhores desfechos compostos com 12 meses pós-AVC. No grupo, essas primeiras linhas aí, é o grupo que tomou só nitrato, teve significância na recorrência de AVC, ou seja, teve menos recorrência de AVC, e no grupo que tomou só cilostazol, teve menor taxa de dependência funcional 1 ano pós-AVC. Recorrência de AVC teve significância nos pacientes que tomaram só nitrato de isosorbida e nos pacientes que tomaram e cognição, teve evidência nos pacientes que tomaram as 2 medicações e nos pacientes que tomaram também só nitrato. Então, assim, para resumir, o paciente que tomou nitrato sozinho teve menor taxa de recorrência de AVC e de desfechos cognitivos ruins. Quem tomou só cilostazol, menor taxa de dependência, e quem tomou as 2 teve menor taxa de desfechos compostos, de dependência funcional e também de
deficiência cognitiva. Então, parece que essas duas drogas conseguem atuar até que sinergicamente. Não tínhamos estudos que conseguissem ter um resultado assim positivo para small vessel disease. Teve SPS-3 há um tempo atrás, mas mostrou que até sangrou mais com o uso de dupla antiagregação plaquetária. E a partir desse LAC2, o LAC3 agora está em andamento, para a gente ver, de fato, um estudo de fase 3 na small vessel disease. Além desse, nessa área de desfecho cognitivo, nessa área de small vessel disease, tem também o Discovery, que é daqui do centro, com 2 PIs, aí, até antigos colegas do Dr. Jean-Marie, onde eles querem incluir 8.000 pacientes que tiveram, vão incluir AVC isquêmico, vamos incluir AVC hemorrágico e também HSA, aneurismática. Esses pacientes vão ser acompanhados por 4 anos, com ressonância, vão fazer PET, vão fazer marcadores sanguíneos, para ver se a gente consegue entender um pouco mais desse gap no conhecimento de por que um AVC causa um desfecho cognitivo, quais os preditores para um paciente ter ou para um paciente não ter, para a gente conseguir auxiliar mais nesse aspecto. Eles apresentaram agora no ISC o baseline dos primeiros 1.000 pacientes incluídos e se orgulham de dizer que tem sido um estudo de inclusão étnica, então eles têm um objetivo de incluir tantas etnias por mês, para que seja bastante inclusivo, os resultados sejam generalizáveis. E dessa PI, ela publicou essa revisão sobre Postural Cognitive Impairment and Dementia no fim do ano passado, é muito boa, excelente, quase um compêndio, são 15 páginas se os residentes quiserem entender um pouco mais desse assunto, tem mais de 200 referências, e como esse assunto, assim, junto também com o Stroke Outcomes, é um dos focos do meu laboratório aqui, eu posso até dividir com vocês um pouco das publicações do grupo que o pessoal tem feito, das novas perspectivas também. A gente pode marcar uma sessão em outro momento também. Lara, deixa eu te perguntar uma coisa. E cefaleia, hein? Teve muito caso de abandono de tratamento por cefaleia ou eles não relataram? Relatou que teve cefaleia, mas foi só de acordo com o esperado. E como eles não Que a publicaram esperada é ainda, muito. é, é, Dois como não public... vasodilatadores, né? É, Pois é, como não publicaram ainda, só tem essas fotos horríveis é, e não tem tabelas boas. Aí a gente vai ter que esperar realmente, mas ela mencionava. Joanna Wardlow é uma investigadora top, assim, mas ela É, realmente não prima pela qualidade dos slides, não. Realmente, e né, nem ela do, podia nem ter. do, nem do abstract, é bem difícil mesmo. Não, é para isso, que coisa horrível. É, é. Né? Podia ter tido um pouquinho de cuidado nessa hora. Mas enfim, acho que é um resultado bem animador, né, Lara? Assim, Uhum. eu diria que dos últimos anos é o primeiro resultado mais animador para infarto lacunar, né? É, Porque porque o SPS3 teve tem toda aquela tempo e... promessa, assim, enorme estudo, né? Mas nenhum dos braços foi significativamente melhor e a gente continuou com o velho bom AS, né? Sem Uhum. uma diferença muito grande para os outros tratamentos, né? Então, é bem interessante aí mesmo. Vamos ver o que acontece nessa próxima etapa. É, Interessante esse Discovery, né? No, da ele Natália. é da Natália Roche. É uma investigadora top de lá, né? A Ela minha PI estuda aqui. ela estuda muito doença de substância branca, né? Então, É, ela deve fazer muita inferência, né? Baseado nos achados de imagem quanto ao que vai prever. Porque uma coisa é certa, assim, a gente pega pacientes com infarto lacunar do mesmo tamanho, um que ficou totalmente demente e outro que não ficou demente. Então, isso. com certeza tem muito mais do que só o tamanho da lesão em si, né? Quer dizer, a carga de lesão prévia que eles apresentam, com certeza já é um preditor um pouco conhecido, mas deve ficar mais bem conhecido depois desse estudo daí, né? Esse Bird and White Matter, eles falam muito aqui. É, Eu tenho muita aula também sobre isso, porque de vez em quando a gente tem que estar revisando e apresentando. E é o foco dela realmente. Ela tem algoritmos assim incríveis de neuroimagem para medir volume de substância branca, para medir o volume da lesão do AVC, para ver se a gente tenta entender por que um paciente jovem às vezes desenvolve um desfecho cognitivo ruim, às vezes um idoso não. Então, assim, quais são os fatores associados? Como a gente pode evitar?
Para medir espaço perivascular dilatado, né? Quer dizer, Uhum. o nível da medida chega a esse grau de refinamento, né? É. Faz parte. Beleza, manda ver. Tá, o outro tópico foi de manejo pressórico, a gente teve dois nessa área. Um focado em pacientes que tiveram, que se submeteram à trombectomia mecânica e o outro naqueles pacientes que não fazem nem trombólise nem trombectomia. Também ainda não foram publicados, então resultados preliminares só lá da apresentação. Então, o primeiro, que é esse BEST-2, que é o controle pressórico em pacientes submetidos à trombectomia, teve como proposta, assim, background para a realização, que os estudos prévios indicam que pressões sistólicas altas após uma trombectomia de sucesso podem estar associadas a desfechos piores, desfechos funcionais piores. No entanto, os guidelines atuais, eles recomendam que uma pressão menor ou igual a 180, que essa pressão seja atingida após uma trombectomia de sucesso, mas o alvo exato ainda não se sabe. Então, eles desenvolveram esse fase 2 com 120 pacientes, foi randomizado com desfecho cego, aqui apenas nos Estados Unidos. E o objetivo era investigar a segurança dos alvos pressóricos pós-trombectomia de sucesso, ou seja, após um TIC score de pelo menos 2B. Então, tinha que ter tido uma reperfusão de fato. E o AVC podia ser de carótida interna, de M1 ou M2. E eles dividiram os pacientes em 3 grupos, um grupo com pressão que deveria ser menor ou igual a 180, isso a sistólica. Outro grupo menor que 160 e outro grupo 140. O controle pressórico ele devia ser iniciado 1 hora após a reperfusão e deveria ser mantido por 24 horas, usando a anicardiapina como agente de primeira linha. E o desfecho primário era o volume do infarto, com mais ou menos 3 dias após AVC, e o ranking aos 90 dias. Então, assim, já partindo para o resultado e ao mesmo tempo já levantando uma limitação do estudo, é que a média de pressão sistólica nos 3 grupos foi muito parecida. Então, no grupo que deveria ter um alvo menor ou igual a 180, foi de 129. No grupo que deveria ter pressão menor que 160, foi de 131. E no grupo de menor de 140, foi 123. Então, assim, muito semelhante, acabaram se superpondo os grupos. E desfecho de segurança, onde eles avaliaram qualquer tipo de sangramento e sangramento sintomático, também semelhante entre os grupos. Então, 35% no grupo do maior limiar, 32,5% no grupo do 160 e 35,5% no grupo do 140. Um dos desfechos primários, que era o volume de infarto final, não teve diferença nos 3 grupos pressóricos, não teve um P significativo. E no outro desfecho primário, que era o ranking, aos 90 dias, também não teve diferença entre você fazer um controle mais rigoroso da pressão. Mas mostra um pouco mais para o sinal pro lado de você estar fazendo malefício do que benefício. Então, mais tendencioso é você fazer um malefício com um controle pressórico mais rigoroso. Esse estudo foi do controle pressórico pós-trombectomia, mas a gente teve esse também de controle pressórico nos pacientes que não fazem nem trombectomia, nem trombólise, também com a proposta de que esse alvo pressórico ainda é desconhecido. Sabe-se que se tiver além dos 220, recomenda-se reduzir cerca de 15% por dia, mas ainda varia muito de prática clínica, né? Então, o objetivo foi comparar se havia diferença entre um controle mais precoce da pressão ou um controle tardio em reduzir desfechos funcionais pós-AVC. E esses desfechos funcionais seriam desabilidade maior ou morte, com 3 meses. Então, foi multicêntrico, foi na China, os pacientes tinham que ter mais de 40 anos, um AVC no máximo de 2 dias, e a pressão sistólica deveria ser 140 por 200, a diastólica 80 até 120. Exclusão era estenose intra ou extra, independente do lado. Trombólise ou trombectomia, o objetivo não era esse, um NIH muito elevado. E o desfecho foi o composto de morte, desabilidade maior, ou seja, um ranking maior ou igual a 3, aos 3 meses. Então, eles randomizaram 1 para 1. Teve o grupo do tratamento precoce, onde eles tinham como objetivo baixar 10 a 20%, começando nas primeiras 24 horas, e tinham que atingir com até 5 dias o alvo de 140 por 90.
E o grupo do tratamento tardio, o paciente deveria suspender todas as medicações prévias e deveria iniciar a redução pressórica somente no dia 8, atingindo também 140 menor que 140 por 90 em até 2 semanas. Então, com 24 horas da randomização, o grupo do tratamento precoce reduziu a PA em 16,4 e o grupo que estava sem tratamento reduziu em 8,6. E no dia 7, a diferença entre os grupos era que o do tratamento precoce estava em 139, a sistólica, e o grupo do tratamento tardio estava em 150. Desfecho primário, que era aquele composto de desabilidade maior e morte, sem diferença entre você tratar precocemente ou você tratar a pressão tardiamente. Assim como não teve diferença na recorrência de AVC e nem de eventos cardiovasculares maiores. Então, o tratamento precoce, comparado com o tardio, não reduziu as chances de melhores desfechos aos 3 meses. Então, o que a gente pode tirar é que o tratamento antihipertensivo pode ser... Você pode atrasar um pouco mais, como você também pode antecipar um pouco mais se houver alguma necessidade, por algum outro motivo que o paciente esteja apresentando, você não vai estar oferecendo mais malefícios para esse paciente por esse motivo. Então, assim, um estudo neutro, mas que deixa a gente mais confortável para atuar por um lado ou por outro. Massa. Ambos neutros, né? Tanto da provectomia quanto esse. É. Esse aí especificamente, viu, Lara? Eu acho que uma interpretação alternativa, essa pode ser uma interpretação, tanto faz, né? Mas uma outra interpretação alternativa é que provavelmente tem grupos de pacientes que se beneficiam de uma estratégia, outros que se beneficiam da outra, mas a gente não consegue discernir pelo ensaio clínico. Pelo, assim, pelo conjunto dos dados que eu conheço publicado, existem dados favoráveis a ser deletério você reduzir pressão nas primeiras 24 horas. E até alguns dados publicados por a gente, né, Bruno, do aquele trabalho de 2003 e tal, como como que é deletério você não iniciar um tratamento antihipertensivo logo depois dessas 24 horas iniciais. E talvez o sentido disso seja a recanalização, né? Que quando você ainda tem o vaso fechado, provavelmente você precise um nível pressórico maior para manter o tecido perfundido, e quando ele recanaliza, você não precisa mais desse nível de pressão tão elevado, né? E aí, nesse bolo daí, você não tem como diferenciar, né? Quem é que já tinha recanalizado, quem é que não tinha. E muitas vezes esse crivo das 24 horas é justamente o ponto da virada, né? Quando a maioria dos pacientes já recanalizou, mas recanalizou tardiamente demais para poder o tecido salvar, né? Então, esse talvez seja o ponto aí. Mas é difícil mesmo, né? Tem ensaios clínicos com variável contínua, é super difícil de você desenhar um que seja exatamente no ponto certo, né? Mas talvez, assim, se eu tivesse que desenhar um ensaio clínico nesse sentido, eu colocaria tratamento nas primeiras 24 horas para reduzir a pressão versus acima de 24 horas, em que não é o que ele fez, né? Ele fez abaixo de 24 horas versus acima de 8 dias. Quer dizer, e no meio do caminho, o que que você faz? Você reduz, não reduz? Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje aí mesmo, né? Alguma outra pergunta, gente, desse comentário? Tá. Então, financiando os próximos capítulos, né, para antipertensiva. A gente tá tocando agora, só para você ter uma ideia, Lara, a gente está com um ensaio clínico agora em andamento que está acompanhando 5.800 pacientes. É o Optimal, né? E a gente está justamente verificando, mas aí não em fase aguda. A gente está avaliando recorrência de AVC em 2 anos de Uhum. pacientes que são submetidos a tratamento antipertensivo com dois alvos pressóricos, né? Abaixo de 120, que é o grupo intensivo, versus 120 a 140, que é o grupo controle, né? Então, esse é um ensaio clínico totalmente 100% brasileiro. Vai ser já é, né, o maior ensaio clínico de tratamento antipertensivo executado, né, no mundo. E aí a gente deve ter os resultados desse estudo 2025, por aí, 2024, 2025, né? A gente avaliar. Massa. Nossa, siga adiante aí. Pronto, DAPT, outro tema de DAPT, sim. que foi o ARAMIS, que é um estudo multicêntrico com
um endpoint cego, randomizado, de não inferioridade. Então, assim, a gente sabe que os AVCs um pouco mais leves, com NIH até 5, são bastante frequentes. Teve o POINT, teve o CHANCE, onde eles avaliaram que a realização da DAPT é eficaz e é segura em minor stroke, que se apresentasse em até 12 ou 24 horas. Só que no momento da realização desse estudo, os guidelines ainda recomendavam que, na fase hiperaguda, assim, até 3 horas, ainda recomendava-se a realização da alteplase. Na época que o estudo começou, o PRISMS ainda não tinha sido publicado, mas estava em andamento. Então, a gente ainda não sabia que a alteplase era não inferior. E, assim, diante de toda a facilidade da administração de uma dupla antiagregação plaquetária, da facilidade e tudo, eles desenvolveram esse estudo com o objetivo de avaliar se a eficácia do DAPT versus alteplase em minor stroke inferior a 4 horas e meia, certo? E esse minor stroke tinha que ser um não debilitante. Então, foi multicêntrico, randomizado, mais um estudo chinês também, e foi de outubro de 2018, pouco antes da publicação do PRISMS, até abril de 2022. De inclusão, o AVC tinha que ser inferior a 4 horas e meia do início dos sintomas, o NIT de até 5, e deveria ser não debilitante. Então, assim, o paciente só podia ganhar um ponto no NIH, em linguagem, no máximo um ponto, no máximo um ponto de negligência ou extinção, no máximo um ponto na visão, e só podia ter fraqueza de um membro isolado, e só podia perder um ponto de fraqueza também. E nada de alteração de consciência. Critério de exclusão, ranking pré-mórbido de maior ou igual a 2, e o tratamento foi a dupla com clopidogrel 300, depois 75 com AS, ou alteplase. Desfecho primário foi o ranking com 90 dias, e de segurança foi sangramento intracraniano sintomático. Então, de desfecho primário, o ranking de 0 a 1 foi atingido em 93,8 do grupo da ADAPT e 91,4 no grupo da alteplase. Então, assim, ambos muito bons, mas com uma diferença de risco de 2,4, com um P significativo para não inferioridade na realização da ADAPT. De desfecho de segurança de sangramento intracraniano sintomático sem diferença entre os grupos, e qualquer tipo de sangramento foi um pouco mais frequente no grupo da alteplase. A análise de subgrupo mostrou que os pacientes que tinham NIH de 4 e 5 se beneficiavam mais do uso da alteplase. De limitação foi que durante a realização do estudo o guideline mudou. Então, depois da publicação do PRISMS, que mostrou que a alteplase era não inferior, então mostrou que você, nas 4 horas e meia, você poderia fazer um ou outro, que a alteplase não seria inferior, em AVCs não debilitantes. Então, assim, mais uma evidência, agora na fase hiperaguda, porque o PRISM foi terminado precocemente por questões burocráticas, então agora a gente tem um estudo completo, também na população chinesa, mostrando que a ADAPT é não inferior à alteplase nessa fase hiperaguda de AVC. Mas isso é super importante, viu? Porque realmente o Prisms deixou um monte de dúvidas na cabeça das pessoas, assim, porque ele foi interrompido não por questão de análise interina, nada disso, assim, Uhum. foi porque faltou dinheiro, né, para completar. Dinheiro, Então, é um motivo muito pouco científico para tão você parar o barato, estudo, né? clopidogrel. E aí, assim, você para um estudo numa fase que você não vai conseguir atingir o desfecho de eficácia, obviamente, né? Porque não tinha poder para isso. E mostrou um sinal de maior sangramento num grupo do que no outro, mas é um sinal só, não foi também significativo. Uhum. E esse daqui, todos os testes foram estatisticamente significantes, então dá uma robustez maior mesmo para você não tratar com alteplase. Acho que é legal, é um estudo que dá mais segurança mesmo. Eu acho que e o principal ponto, eu acho que no momento da emergência, você definiu o que é debilitante ou não. Eu acho que isso ainda é Isso muito é um problema. sensível, assim. A Mas eu definição acho que aqui é diferente, né, Lara? A definição aqui foi diferente, né? No PRISMS, eles estimaram que a definição era assim, se o investigador estimasse que não houvesse melhora nenhuma do déficit daquele ponto para até os 90 dias, e esse déficit fosse suficiente para deixar uma incapacidade, aí ele era considerado incapacitante. E todos os certo. outros eram considerados não incapacitantes, mas isso é muito subjetivo, né, de uma pessoa para outra, de um paciente para outro até, né, se você disser, sei lá, é um músico que usa a mão esquerda e está com déficit leve nos dedos, quer dizer, isso é muito diferente disso para um idoso que não usa a mão esquerda porque ele é destro, enfim, aí Uhum.
vão ter repercussões muito diferentes, assim, quando você individualiza o tratamento e considera incapacitante para um paciente, não incapacitante para outro, sendo o mesmo déficit, né? Sendo o Isso. mesmo déficit, mas com pacientes diferentes. Aqui não, aqui ele, pelo menos ele definiu melhor o que ele chamou de incapacitante, né? Então, enfim, para esse subgrupo, pelo menos com essa definição, tanto faz você usar um tratamento quanto o outro, né? E o desfecho realmente é muito bom. Legal. Muito bom. Outro tópico foi fibrilação atrial, que foi a publicação publicação não, porque ele não publicou ainda, mas apresentou os resultados de 3 anos do Stroke AF, e foi apresentado pelo Lee Schwam, que é daqui do MGH também. Então, assim, a gente sabe, não faz parte da nossa prática clínica em paciente que teve um AVC que não é cardioembólico, a gente não investiga tanto, a gente não sai procurando essa fibrilação atrial. Então, assim, a gente achou uma causa, grandes vasos, small vessel, a gente para por aí, geralmente. Então, você faz só aquela monitorização enquanto está internado. Só que o Stroke AF de 12 meses, que já foi publicado, ele mostrou que, usando um monitor intracardíaco implantável, eles detectaram fibrilação atrial em 12,1% dos pacientes, versus 1,8% do Standard of Care, que aí, no caso, é só essa monitorização, essa investigação inicial. E o Crystal AF, que foi voltado para AVC criptogênico, mostrou taxas semelhantes. Então, assim, eles levantaram a hipótese de que, se a gente continuar pesquisando, se a gente aumentar esse tempo de observação, a gente vai achar mais fibrilação atrial. Então, eles fizeram esse estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico, mas aqui nos Estados Unidos, para detectar as taxas de fibrilação atrial em pacientes usando esse monitor implantável ou no grupo standard. Critério de inclusão: eram pacientes sem AVC cardioembólico, esse AVC tinha que ser por grandes vasos ou pequenos vasos. O paciente não poderia ter diagnóstico prévio de fibrilação atrial, pelo menos 60 anos, ou 50 a 59 se tivesse um fator de risco adicional. E o AVC deveria ser 10 dias da colocação do implante. Resultados: eles conseguiram detectar fibrilação atrial em 21,7% dos pacientes do monitor implantável versus 2,4% no grupo standard, com um hazard ratio de 10, ou seja, 10 vezes a chance, com um peso significativo. Nesse grupo do monitor implantável, 67,4% tiveram um episódio de fibrilação atrial que durou mais que 1 hora. Então, assim, provavelmente uma fibrilação significativa que pudesse levar a riscos. E 88% desses pacientes não sentiram nada no momento que a fibrilação foi detectada, então realmente é assintomática. E aí eles pesquisaram também... Ixi, só um minuto, minha bateria vai acabar, deixa eu só trocar aqui. E aí eles investigaram também quais seriam os preditores desses pacientes que desenvolveram fibrilação atrial. Então, viram que pacientes que tinham insuficiência cardíaca congestiva, aumento de átrio esquerdo, IMC maior que 30, ou um QRS alargado, se o paciente tivesse pelo menos um desses fatores, a chance de detectar fibrilação atrial por meio do implante seria maior que 30, aumentava em 30%, enquanto que no grupo do Standard Care aumentava em 8,6%. Assim, ele não teve poder suficiente para detectar taxas de recorrência de AVC, também não foi o foco dele, então foi não significativo, mas levantou que apenas 3 pacientes no grupo do monitor implantável tiveram fibrilação atrial detectada antes da recorrência do AVC. Ou seja, a maioria desses episódios de recorrência realmente se deveu, acredita-se, se deveu a outro mecanismo, que não a fibrilação atrial. Então, aí fica o questionamento. Assim, então, detecta-se mais fibrilação atrial, mas será que a gente vai conseguir prevenir AVCs por meio dessa detecção? Então, eu acho que quais são as características dessa fibrilação atrial que podem colocar os pacientes em risco, né? Talvez uma fibrilação sustentada. Que pacientes a gente vai definir para iniciar o tratamento de anticoagulação? Agora, ele mostrou também que depois desses resultados, eu acho que mais que 80% dos clínicos optaram por iniciar tratamento com DOAC para esses pacientes.
Então, assim, mais ou menos 1 a cada 5 pacientes podem ter fibrilação atrial detectada se você usa um implante. E que a fibrilação que a gente não suspeita pode aumentar o risco de um futuro AVC cardioembólico, né, naquela população que a gente tipicamente não considera. E acho que outra mensagem também é que só a monitorização externa talvez realmente não seja suficiente quando a gente quer de fato, nos casos de ESUS ou AVC criptogênico, a gente quer de fato pesquisar, né? Talvez só o monitor externo de fato não é suficiente. É um problema isso, né, Lara? A gente, desde o Crystal AF, que a gente tem se batido com esse dado daí. Todos os estudos mostram esse resultado daí, né? Quanto mais tempo você monitora, mais fibrilação atrial você detecta, né? Acho que algumas coisas a gente não sabe ainda, né? Por exemplo, o dado que existia antes desses monitores, eles apontavam que tanto faz ser fibrilação atrial paroxística ou permanente, o risco é o mesmo. Então, a gente indicava anticoagular todo mundo, né? Com os monitores, a definição de FA paroxística, ela necessariamente vai precisar mudar, né? Porque tem alguns casos aí de fibrilação atrial durando 10 segundos. Aí você vai anticoagular por causa de 10 segundos em 3 anos de Uhum, monitorização. Quer dizer, o quanto é que isso. isso acrescenta de risco de recorrência? A gente não sabe. Tanto que, assim, alguns desses estudos de monitorização prolongada, eles limitaram, né? Ah, nós consideramos fibrilação atrial quando o evento durava mais do que X segundos, né? É, pelo menos esse dado daí que você está mostrando, que a maioria dos episódios duraram mais do que 1 hora, me deixa mais tranquilo de que realmente são pacientes com indicação, na sua maioria, de anticoagular. Mas é um problema, né? Eu acho que os estudos que estão começando a tentar selecionar os pacientes com êxodo de alto risco, talvez sejam a direção mais acertada do futuro, assim, porque ficar realmente perseguindo uma coisa assim, que na maioria dos pacientes, 80% dos pacientes vão ficar usando um monitor sem utilidade, né? Imagine, 3 anos você usando um monitor, todo mês você vai lá, ou a cada 2 meses, para checar se tem arritmia e não detecta nada. Quer dizer, como é que você vai justificar isso num sistema de saúde já super cheio de demandas assim, é difícil de justificar, pelo menos com os dados atuais que a gente tem, né? Não sei se Bruno tem uma opinião semelhante assim, Bruno, em que, assim, na maioria dos pacientes a gente não tem, né, conseguido fazer, né, a monitorização prolongada, mas como é que você vê isso daí? Exato. Eu também cheio de dúvidas, né? Claro que sim. Primeiro, você tocou no assunto do custo, né? Então, um sistema financeiro com limitação grande de recurso, você empreender um esforço tão grande para detectar um evento 3 anos, durante 3 anos, né? E depois, qual é o significado disso, né? A gente acredita que um paciente que já tenha tido um AVC tem um risco maior de ter uma recorrência se a gente identificar a fibrilação atrial, né? Mas eu não sei se a gente identificar a fibrilação atrial paroxística 3 anos depois ou 2 anos depois de um AVC de pequenos vasos, se esse risco não é igual a um paciente que nunca teve um AVC, né? Eu acho que assim essa intervenção é quase que rastrear também na população geral, né? Então, é, é cheio de dúvida. Então, eu não sei o que é que isso vai traduzir de intervenção clínica e de redução realmente de AVC no futuro. E a gente sabe que, com o passar do tempo, o envelhecimento populacional, a gente vai identificar mesmo fibrilação atrial e se isso tem relação ou não com o evento índice, provavelmente não tem, né, já que a gente tem uma outra explicação. E se faz diferença ou não anticoagular, a gente não sabe. É, Talvez isso tenha mais relevância quando a gente tiver anticoagulantes realmente mais seguros, né? Eu sei que os DOACs já são mais seguros, né? Mas quando a gente tiver anticoagulante realmente mais seguro, mais barato e que vale a pena a gente realmente monitorizar. E a gente tem agora wearables que não são tão bons quanto dispositivo implantável, mas que eu acho que vai servir como rastreio de forma muito mais barata também. É, é. Nesse caso específico aí, talvez acompanhar as publicações posteriores do grupo para ver quais são os preditores de fibrilação atrial durante os 3 anos de segmento, né? Porque aí, se você conseguir selecionar melhor esse subgrupo de ESOs que
porque todos os pacientes eles preenchem o critério de ESUS, né? Se não tem uma doença de grande vaso, né? Quer dizer, tem alguns que preenchem critério mais de doença de pequeno vaso, né? Pelo que eu entendi. Não, Alguns não foram esse, metanários, né? não, ele excluiu pacientes que não tinham uma etiologia conhecida. Ah, é Ele verdade. só investigou pacientes com etiologia É conhecida. verdade. Com a etiologia conhecida, é verdade. É verdade. Então aqui você É, está pegando realmente mas, onde a dúvida é maior é, ainda, né? É mas relevância da mesmo questão. estes, talvez, com etiologia conhecida, que tenham marcadores de cardiopatia atrial, né? É. Tem alguns biomarcadores de cardiopatia atrial, talvez tenha indicação de sei lá, intervir. Embora a gente já tem resultados tem uma CAGA, né, que aí são ESOs e com marcadores de cardiopatia atrial, não Sim, para monitorizar fibrilação atrial, mas para usar ESOs ou não, e que, por enquanto, não mostrou benefício, né? sim. Beleza. Marinha, manda ver. Pode seguir. TNK. Lara, você tá muda. Último tópico, desculpe, tenecteplase. Se é que a gente talvez ainda precisasse de um, mostrando mais evidência da TNK. Então, esse foi só o terceiro publicado, tiveram poucos publicados desse congresso ainda. Então, é o Trace 2, para quem quiser ler, já foi publicado. Então, é um estudo chinês, cujo objetivo foi trazer mais evidência ainda do uso da tenecteplase versus alteplase nas 4 horas e meia do início do AVC. Também, assim, é chinês, então ainda não havia tido um estudo de evidência na população oriental. Então, foi uma fase 3 multicêntrico, com um endpoint cego, e em 53 centros da China. Então, o desfecho primário deles era avaliar o ranking de 0 a 1 aos 90 dias. Os pacientes do grupo da tenecteplase, 62,3% atingiram esse ranking versus 58,2% do grupo da alteplase, com uma diferença de risco de 1,09, um P significativo para não inferioridade. O estudo foi desenhado para não inferioridade, mas eles avaliaram também o P para superioridade, não foi significativo. Então, realmente só de não inferioridade. Outros desfechos secundários, o ranking de 0 a 2, não houve diferença significativa nos dois grupos, e de desfecho de segurança, sangramento intracraniano sintomático também, sem diferença no grupo da alteplase ou da tenecteplase, e morte também, sem diferença entre os grupos. Então, assim, simples, rápido, a tenecteplase foi não inferior à alteplase com relação ao desfecho primário, que era um ranking de 0 a 1 em 90 dias, nos pacientes submetidos a trombólise em 4 horas e meia, sem diferença no perfil de segurança. Então, assim, já tem muita coisa da tenecteplase publicada. A gente fez essa revisão no começo desse ano. Tá legal, porque mostra toda a trajetória dos estudos da tenecteplase. O primeiro estudo observacional da tenecteplase foi de 2005, um dos primeiros. Então, assim, como leva tempo para a gente, de fato, mudar um guideline? Porque, pelo menos aqui no MD8, já era usada, mas foi oficialmente escolhida como primeira linha em, acho que fim do ano de 2021. Então, esses primeiros estudos observacionais de 2005, então realmente leva tempo. E aí, nessa revisão, a gente mostra um pouco da questão farmacológica, dos benefícios e de toda essa trajetória da tenecteplase, para quem quiser ler um pouco mais. Mas é isso. Massa, não? No final das contas, é o primeiro estudo que mostrou não inferioridade, né? Já tinha, acho que, uma meta-análise, né, Lara, que tinha reunido os estudos prévios todos e aí tinha mostrado não inferioridade, mas os estudos individuais, eles não tinham conseguido demonstrar essa não inferioridade. Tinha aquele outro estudo, esqueço agora o nome, que mostrou maior taxa de recanalização com tenecteplase, então isso já tinha, né? Mostrando que você reduzia a necessidade de trombectomia mecânica, por exemplo, em paciente que tinha AVC de grande vaso, mas o benefício clínico de reduzir incapacidade, redução de capacidade não tinha sido demonstrado e nem a igualdade suficiente para você mudar uma recomendação de uma região, né? Mas, de qualquer forma, assim, você vê que, apesar desse do primeiro estudo, já se mudou o guideline em muitos países do mundo, né? Mesmo Uhum. antes de ter essa evidência mais robusta, né? Porque a meta-análise já tinha mostrado, a experiência foi sendo ganha, né? Com a droga, é muito mais simples de usar mesmo, era próxima o suficiente para as pessoas se convencerem da utilidade dela, e aqueles relatos, assim, de
de pacientes que usando alteplase com erro de administração, né, que a bomba obstrui, ou que, enfim, se você vai olhando o bojo, né, dos pacientes que têm indicação de usar a alteplase, você termina tendo mais complicações de utilização, mais erros de utilização do que a tenecteplase, que é só um bolos, e aí você já prossegue, né? No setting também de ambulância, né, tem um grande Uhum. benefício, né, de você poder ter uma droga que é só uma administração, né? Então, naqueles ensaios clínicos de ambulância que leva o tomógrafo para o paciente, né? Aquela ambulância com tomógrafo portátil, né? Então, para esse perfil de paciente, muito mais prático você usar uma droga em bolos do que você começar a administração do paciente e depois transportar o paciente, principalmente em cidades onde a rua não é tão estável, né, quanto você gostaria. Enfim, acho que Como é que está o Resilient Tenecteplase? tá com 200, o Tenecteplase, poxa, o Resilient Extend já está mais adiantado, já tem uns 200 pacientes randomizados. Então, o Extend é o que está recrutando pacientes até a janela de 24 horas, né? O Resilient Tenecteplase está caminhando, mas eu não tenho uma notícia de quantos pacientes exatamente estão recrutados, mas é um ensaio clínico bem interessante que vai justamente comparar nessa janela. Agora, esse Resilient Tenecteplase, ele está comparando pacientes trombectomizados com trombodizados nessa janela de mais precoce, né? Então, vai ser uma pergunta interessante para responder mesmo. Ou seja, será que é necessário realmente você trombolizar numa janela mais precoce quando você tem uma hemodinâmica mais rapidamente disponível, tal? Sendo a tenecteplase o comparador, né? Porque nos outros ensaios clínicos foi a alteplase que foi comparada, né? Então, essa seria mais ou menos a comparação que a gente está visando responder no Resilience TNK, né? Isso é interessante. Massa. Tá? É, Aí. pronto, massa, muito bom. Muito obrigado, Lara, pela pergunta, gente, para Lara sobre a experiência dela, sobre o congresso em si. Podem perguntar o que vocês quiserem aí. Lara é bem da casa. Luiz, tem alguma dúvida, Luiz? Luiz é nossa fellow atual, que tá com a gente. Veio de lá de BH, Mineira, tá com a gente. Parabéns, Lara, pela apresentação. Foi muito bom, assim. É, todos os dados que você trouxe. É, eu, por enquanto, ainda não tenho nenhuma pergunta, mas vou pegar seu contato com o Jamari depois e conversar com você também, Veio. À tá bom? disposição. Uhum. Obrigada. Muito bom. Beleza. É, eu vou parar a gravação aqui agora, viu? Porque aí